Malaquias capítulo 3, 13 a 4, 6. Assim diz a palavra de Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis a meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai de amor, tem compaixão de nós. Mais uma vez suplicamos, fale conosco através da sua palavra. É a sua voz que ouvimos agora, Senhor. É a sua voz poderosa, voz de trovão, voz como de muitas águas que ouvimos agora. Que ela seja eficaz em nosso coração, Senhor. Que derrame o Senhor graça sobre nós e nos dê arrependimento. Nos dê, Senhor Deus, obediência. Curve a nossa fronte diante de Ti, e nossa vida seja toda derramada aos Teus pés, como oferta suave, como uma gratidão pela salvação que temos em Cristo. Tenha compaixão de nós, Senhor Deus, fale conosco. Amém. De que me aproveita servir a Deus? Talvez você já tenha ouvido falar da lei de Gerson, que não foi eu que escreveu, né? Um zagueiro aí do futebol, né? Canhotinho, né? É esse, meio de campo, tá vendo? Não é meu campo, futebol, tá? Mas existe a tal da lei de Gerson, que resume o jeitinho brasileiro. Eu vou ler aqui o que eu pesquisei rapidamente no Google, que vai nos ajudar bastante aqui no que nós vamos pensar. No mundo todo as pessoas conhecem a lei de Murphy, que é aquela que se tem algo que vai dar errado, vai dar, né? Segundo ela, se algo pode dar errado, algo dará errado. No Brasil, uma das leis mais conhecidas é a lei de Gerson. Segundo ela, se algo pode dar errado, não tem problema, pois mesmo que der errado, a gente dá um jeitinho de fazer parecer certo. Gerson de Oliveira foi quem ficou com a fama pela frase que batizou o jeitinho brasileiro. Mas o fato é que a maioria do povo já se beneficiou com a tal da lei de Gerson e ainda se gaba por ser mundialmente famosos por isso.
A tal da lei de Gerson tem origem em uma propaganda em que Gerson, esse meio de campo aí da seleção brasileira, um dos melhores meio-campistas da história do futebol brasileiro, ex-jogador de grandes times como São Paulo, fez para os cigarros Vila Rica, no ano de 76. Na peça publicitária, o boleiro fala sobre as vantagens do cigarro e pronuncia a seguinte frase: é gostoso, suave e não irrita a garganta. Na sequência ele diz: por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Depois de propagandear o cigarro e falar sobre o quanto o produto era bom, Gerson dá um sorrisinho malandro e solta a última e infeliz frase da propaganda, que diz: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Desta forma, sintetizou de uma vez só o jeitinho brasileiro de fazer o errado parecer certo. Aí, se você não conhecia a lei de Gerson, está aí a explicação desse trem todo aí, né? Você lembrou, Davi, da propaganda? Vocês lembraram? Eu sou de 78, né? Não vi essa propaganda, né? Grande coisa, mas perdi nada, né? Como sobrevivemos aos anos 80, né? Mas, irmãos, o brasileiro pensa assim. Você vai falar de alguma coisa com alguém, o cara pergunta: o que eu ganho com isso? Qual é a minha vantagem nisso? Certa vez eu estava conversando com um jovem, explicando o ministério pastoral. Aí o cara perguntou: mas que vantagem que você ganha nisso? Né? Eu estava explicando alguns percalços do ministério. O cara falou: que vantagem que você ganha nisso? Eu falei: a vantagem de ser obediente. Se Deus me deu esse chamado, eu estou cumprindo. Mas esse é um pensamento natural. Vejamos o que tem acontecido nas últimas semanas. Que vantagem eu ganho nisso? E muitas pessoas elegem presidentes, prefeitos, vereadores, senadores baseados em que vantagem está me dando, né? Ele está pagando a minha conta de luz, isso é muito forte aqui no município, né? Está me dando cesta básica, cimento, areia, me dando, cercando a minha rua lá. Que vantagem eu ganho em te eleger? Esse é um pensamento muito forte realmente em nós. E é um pensamento, não é exclusivo nosso. Talvez o brasileiro sistematizou isso. O brasileiro tenha só sistematizado isso e adotado isso descaradamente, né? Nós somos meio sem vergonha mesmo. E a gente adotou isso e falou: esse é o nosso jeito, o nosso jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho de fazer o ruim ficar mais ou menos para a gente, da gente extrair uma vantagem nisso. Sem preocupação ética, sem preocupação moral, sem saber certo e errado, sem fazer crítica bíblica. No final das contas, que vantagem eu estou tendo com isso? E nós podemos perceber esse pensamento aqui no texto que nós dizemos, porque o povo ali que estava ouvindo a profecia de Malaquias estava dizendo: o que adianta servir a Deus? Que vantagem tem servir a Deus? Que vantagem tem em servir a Deus? Engraçado, eu fiquei assim, maravilhado a perceber que esse questionamento de Deus sondando o coração de Deus, né? Sondando os corações, quando Deus sonda, Ele revela o interior. Deus está revelando o interior do coração daquelas pessoas ali, publicamente, e fala: olha, no coração de vocês está isso aí. E Ele está dizendo isso depois de falar de dízimo. E a gente hoje tem uma teologia sobre dízimo na seguinte forma: que vantagem eu tenho em dar dízimo? As pessoas no fim querem saber disso. Que vantagem tem em eu dar 10% do meu dinheiro lá naquela caixinha branca, no nosso caso aqui? Que vantagem eu tenho com isso? Em que vantagem eu tenho em ser dizimista fiel? Que vantagem eu tenho de buscar uma vida santa? Que vantagem, o que eu ganho com isso? De que nos aproveita viver arrependidos por nossos pecados? Eles estavam vivendo luto, rasgando as vestes, alguns
ritualisticamente, só cumprindo um ritual, um costume. Mas eles estavam falando: que vantagem tenho de eu me arrepender? Que vantagem eu tenho? O que Deus me dá em troca? Quais os benefícios eu terei se adorar a Deus conforme a sua palavra? Todo mundo adora a Deus aí, a moda vão-se embora. Que vantagem eu vou ter se eu buscar e examinar as Escrituras para perceber se é verdade ou não, no final das contas, se Deus quer ser adorado de uma maneira específica ou não? E depois, se eu descobrir que isso é verdade, me inclinar a isso. Que vantagem eu ganho com isso? Que vantagem eu terei se dizimar? Eu ficarei rico se eu der do dízimo? Se eu der 100, eu vou ganhar 1000? Se eu der 30, eu vou ganhar 50? Eu vou comprar meu carro? Eu vou conseguir comprar meu carro se eu der meu dízimo? Eu vou conseguir fazer aquela viagem se eu der meu dízimo? Eu vou conseguir fazer tal e tal coisa se eu for fiel a Deus? Deus, eu estou sendo fiel a Ti, me dá aquela bênção. Você já orou assim? Eu já. Senhor, olha o que eu estou fazendo, me dá aquela bênção. Estou frutificando para mim, eu estava frutificando para mim. Eu não estava interessado em Deus, eu não estava interessado em obedecer, eu estava interessado em mim. Eu estava interessado na minha vantagem. Que vantagem eu levo? E às vezes as pessoas se perguntam: que vantagem eu ganho se eu for um cristão? Se eu largar a bebida, que vantagem que eu tenho se eu deixar de ser alcoólatra? Se eu deixar de fazer o que eu faço? E Deus está dizendo: vocês estão com isso no coração, e isso está errado, muito errado, porque essa é a relação do ímpio para com Deus. Essa é o pensamento do brasileiro que não converteu ainda. O brasileiro que não converteu ainda, ele vive a lei de Gerson mesmo. É malandro, né? O Zé Carioca, lembra do Zé Carioca? O papagaio? É o malandro que leva vantagem em tudo. Que tragédia, né? Tanto personagem para representar o brasileiro, o Zé Carioca. Papagaio malandro, meu Deus, um tagarela malandro. Ah, Senhor, que vantagem é isso que o ímpio pensa o tempo todo? Que vantagem eu estou levando com isso? O que está me acrescentando? O meu tesouro está crescendo, o meu nome está sendo mais honrado, eu vou ser reconhecido pelas pessoas, as pessoas vão me aplaudir. Cara, você é demais, como você toca bem, como você prega bem, como você faz isso bem. E o elogio infla o ego, e o ego quer mais elogio, quer pessoas, quer movimento, quer ascensão, quer brilho, quer status. Nós nascemos, o homem e seus delitos e pecados nasce com o desejo de ser enaltecido, e Deus é o tempo todo nas Escrituras falando para quem é que eles amam: olha, vocês não podem andar nesse caminho, esse é o caminho do ímpio. Isso os faz como a moinha que o vento espalha, a palha que o vento carrega para onde quer que seja. Mas o justo não, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que nunca seca. Ela está lá fixa, plantada, fixa, num ponto só, frutificando no seu devido tempo, regada por Deus. Mas o ímpio não, o ímpio é essa coisa efêmera, que está sempre buscando aquela fonte que lhe dá mais vantagem, lhe dá mais prazer. Hoje vimos aqui na discussão sobre o que é cosmovisão, que esse é o problema. As pessoas vivem buscando satisfação do coração, buscando vantagem em tudo, receber, se satisfazer. E eles estão pensando sempre assim: como satisfarei o meu coração? E por isso que se o cara não está satisfazendo o seu coração com o casamento, ele procura outra mulher, ele procura outra coisa. Às vezes ele nem procura a mulher, mas ele procura o esporte, ele procura, sei lá, o videogame, mas realmente ele procura outra mulher mesmo, né? Infelizmente, infelizmente. Eu mesmo, o contrário é verdadeiro. A mulher tem satisfeito com o marido, o cara não fala uma palavra de carinho, né? Aí chega um enviado de Satanás, falando: você está linda hoje, sabia? Eu percebi, né? Nossa,
Meu marido não percebe, aquele ali percebe. Acho que aquele ali é melhor que meu marido, né? Então eu estou me perguntando como eu vou satisfazer meu coração, ao invés de lutar por ele, buscar modificá-lo pela graça e ser fiel, mesmo que o meu Senhor seja infiel, como diz a primeira carta de Pedro, ser fiel ao marido que não é um grande marido assim, ser fiel a uma esposa que não é uma grande esposa assim, e assim somos nós, maridos imperfeitos, casados com mulheres imperfeitas, alvos da mesma graça do Senhor Jesus Cristo, buscando sermos santos juntos. Mas o ímpio está buscando satisfação pessoal, e agora nós regenerados somos tentados pelos resquícios do velho homem que ainda habita em nós, que não foi totalmente morto, né? E ainda nós somos tentados a olhar para os ímpios agora e falar: cara, eles é que são felizes. Eu estou aqui ralando na igreja, domingo, tocando ensaio, ministério louvor, ensaio de coral, visita a SAF, não sei o que lá, eu estou aqui na EBD todo domingo de manhã cedo, aquele lazarento chegou de Hilux nova do lado de casa agora lá, né? Rapaz, aquele casal vizinho meu viajou de novo, foi para Gramado, né? Olha, vai ter neve esse final de semana, e eles vão tocar na neve, olha como eles são felizes, e eu estou aqui preso nesta igreja, daqui preso nessa rotina. Meu marido é aquele que diz: deito e logo pego no ronco, porque o Senhor me faz dormir bem, né? E eu fico me perguntando essas coisas, eu vou ter que ser fiel isso aqui, gente, né? Tá vendo? Eu falei isso lá em casa: deito e logo pego no ronco, né? Porque o Senhor me faz repousar. Mas a gente se pergunta, a gente olha para a grama do vizinho e acha que a grama é mais verde que a nossa, e fala: eles é que são felizes, e eles são ímpios, eles não têm nada de Deus, então eu preciso de Deus mesmo? Que vantagem eu tenho de servir a Deus? Essa é uma pergunta que está gritando em nossos dias, porque é isso que tem norteado muitas decisões em ser fiel ou não. Olha, eu só vou ser fiel se Deus me der tais e tais coisas. Se Ele não me der tais e tais coisas, que vantagem tenho eu? O que vale a pena? Vale a pena, né? E ao olhar para o ímpio, a gente perde o nosso destino, a gente perde o nosso caminho. E como o salmista disse, o Salmo 73 que lemos hoje aqui: quase me resvalaram os pés, quase que eu desatinei que existe um Deus que contempla todas as coisas. Salmo 113, como é lindo cantar as escrituras, vocês cantaram tão lindo hoje, parabéns, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, cantamos as escrituras. Salmo 113, a imanência de Deus, né? Deus é aquele que criou todas as coisas, Ele não é a criação, Ele reina lá no céu, ele não é a criação, Ele está além da criação, Ele está lá em cima, mas Ele está aqui também. Ele se inclina para ver o que acontece aqui na terra, o que acontece no seu coração, e por isso Ele sonda os corações, Ele revela os corações a nós mesmos, tipo assim: filho, eu estou vendo isso aí, conserta para me honrar, conserta para me honrar. E o que Ele quer trazer à tona dos nossos corações hoje é exatamente isso: como temos servido a Deus, buscando vantagens. Se esse é o caminho, vamos nos arrepender todos nós, porque esse não é o caminho que glorifica a Deus. Então, não devemos olhar para as vantagens que os ímpios levam, não devemos olhar para essas coisas, porque isso não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Pelo contrário, Deus entrega os ímpios aos seus desejos. Romanos capítulo 1, os ímpios são abandonados à sua própria sorte, ao seu próprio coração. Eles conseguem o que o coração deles querem mesmo, e eles conseguem, até o Salmo 73 diz: o corpo deles é sadio e nédio. Eles não têm preocupações como nós temos.
Eles não estão preocupados com a beleza de Deus, com a santidade de Deus, com a grandeza de Deus, e como viver diante de um Deus santo, diante de um Deus grande, e buscando santidade para a nossa vida. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles estão lá no seu pecado, planejando como que ele vai dar uma pernada num, pernada no outro, e está tudo bem. No final das contas eles vão dormir tranquilos. Eles não vivem com essas preocupações. E isso é Deus nos entregando aos seus desejos. Vai e vive do jeito que você quer. Mas para aqueles que Deus adota como filhos, Ele corrige, Ele repreende, é o tempo todo Deus não deixando a gente pecar em paz. Glórias a Deus por isso. Deus não deixa os seus filhos andar pelo caminho do erro. Ele vai sempre corrigir. Se você não quer ser filho de Deus, então, se você não quer receber correção de Deus, então Deus vai falar: olha, cara, então você não é meu filho, vai viver a sua vida então. E o clima disso, como Romanos capítulo 1, é o homossexualismo. É o desejo aflorado do interior. Eu renego até a minha natureza. Se eu tenho as características de macho, eu vou renegar isso, e eu vou viver como uma fêmea, e o contrário também. Então, cuidado, irmãos, é isso que Deus quer chamar o seu povo ao arrependimento, porque o ato de servir a Deus não tem a ver com vantagens, mas tem a ver com salvação, com livramento de um Deus que vai exercer juízo sobre todos os homens. E o povo de Deus tinha se esquecido disso, por isso ele estava levando um culto a Deus, a moda, vão-se embora, uma rotina diante de Deus, do jeito que deu, com negligência, com espiritualidade vazia, ou com emocionalismo exacerbado, mas nada de obediência. Eles estavam vivendo a vida do lar deles do jeito que eles querem. O culto estava uma tragédia, a família estava uma tragédia, e Deus estava falando: olha, eu amo vocês, eu quero corrigir vocês. Eu vou no capítulo 3, aqui até o versículo 6, é Deus falando do juízo. Agora ele retoma o tema do juízo novamente, e quando ele vai falar de dízimo, de dinheiro, ele está falando: olha, vocês estão preocupados aí em dar em quantidade, em volume, em receber algo em troca. Em que vantagem está aí em vocês darem algum dinheiro? Mas o que vocês não estão preocupados é com a minha honra. E o ato de vocês não dizimarem é porque vocês não se interessam por minha honra. E vocês, tanto faz se esse ministério continuar ou não, tanto faz se os filhos de Levi morrerem de fome, tanto faz. Eu não quero ser corrigido mesmo. Que Deus nos livre disso, meus irmãos, que Deus nos livre disso, porque nós não devemos ser guiados pela satisfação do nosso ego. Nós somos tentados a ver que ter satisfações para o ego são evidências da felicidade, só que não são. Satisfações do ego não são evidências da felicidade. Satisfações pessoais, satisfações de gosto, de coisas que nós queremos realizar. Talvez você viva sem realizar várias coisas da sua vida, vários dos seus sonhos, e Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo santo, sublime, sentado no seu alto sublime trono, governando todas as coisas da terra. Deus não tem compromisso com essas satisfações pessoais. Deus tem compromisso com o seu povo. Viva para a honra e glória do seu nome, seja obediente, curve-se a Deus. Essa é a cruz que devemos tomar, negarmos a nós mesmos, os desejos do nosso coração, mudar a nossa cosmovisão e buscar uma cosmovisão interessada em glorificar a Deus e não a nosso próprio ego. O princípio da felicidade de uma pessoa é ser feliz por ser amado de Deus. Por isso Malaquias começa: eu amo vocês, mesmo sendo vocês quem são, eu amo vocês, eu amo vocês. Por isso voltem-se a mim em obediência, porque o que eu quero para vocês, os preceitos que eu defini, que dei a vocês por Moisés, meu servo, que lhes prescrevi em Horebe, são para vocês, meu povo, são porque eu amo vocês, são meus estatutos, são os meus juízos, é o caminho para vocês andarem seguros,
agora é para proteção de vocês. São as cercas que cercam aqui esse rebanho. O gado não fica lá cercadinho na cerca, delimitando, para ele não fugir, não cair no precipício. Vira e mexe, um boi foge. Aí Fernando fala com a gente: o boi fugiu, caiu lá, nota aquele morro lá, tem que ir lá, tem que ir lá enterrar, dar um fim naquele trem lá. O boi pulou e caiu, quebrou a perna, agora não encana, e vai ter que matar aquele boi. Foi para churrasco. Então aí, mas a gente não é boi, gente. A gente está aqui para ser guiado por Deus. A gente está aqui para ser conduzido por Deus. E o caminho agora, como já disse em outro sermão de Malaquias, o caminho é a lei do Senhor. Não para nos justificar, mas para vivermos, para guiar, para conduzir, para admoestar-nos uns aos outros. Olha, cara, você está fora da lei, vem para cá, vem para cá. Existe um caminho. E isso é graça. Graça é receber esse coração que ama o Senhor, que ama a sua palavra, que ama a sua lei. O ímpio não tem isso. O ímpio não recebe essa graça. Está nem aí para as leis. Não está nem aí para aquilo que Deus diz que é certo e que é errado. Na verdade, nos nossos dias, as pessoas agora têm as suas verdades particulares. Eu tenho a minha verdade, eu tenho as minhas regras, as minhas leis. Você tem as suas. Não mexa na minha, eu não mexo na sua. A gente vive bem aí, tá bom? Então, até o feminismo diz do aborto, meu corpo, minhas regras. Pena que é outro corpo que está dentro dela, não consegue perceber. Falando nisso, vou fazer um gancho já. Domingo que vem, a EBD vai ser outro pastor que vai vir na conferência que vai ter sábado. Pastor? Oi? É membro, Perdão. Alex Canal, tá? Vai falar sobre aborto aqui, domingo de manhã, tá? Então não deixe de vir. Fecha aspas. Então, meus irmãos, a gente tem que ser liberto dessas coisas todas e descobrir que o princípio da felicidade é ser amado de Deus e viver segundo os princípios de Deus. O princípio da nossa felicidade não é realizar nossos sonhos. É bem provável que eu morra sem conhecer neve. Eu sou doido para conhecer neve. Minha filha é doida para conhecer neve. É bem provável que eu morra sem conhecer neve. Mas, graças a Deus, eu não estou morrendo sem conhecer Cristo. Isso é que importa. É isso que importa. É isso que importa. Não é satisfação pessoal. É satisfação em Cristo. É satisfação pelo que Cristo fez. O que Cristo fez para você te satisfaz. Ele preenche a sua vida. Ver Cristo exaltado como aquele que realiza todas as coisas por nós. É isso que me satisfaz. Eu durmo seguro. Eu estou satisfeito em Cristo. Então não é necessário eu me interessar por minha satisfação pessoal, porque eu estou satisfeito em Cristo. Ele é tudo para mim. Ele é aquele que eu me comprazo. Outro bem eu não tenho além de ti, o salmista diz. Que tesouro eu tenho além de ti? Meu tesouro é o Senhor. Meu tesouro é o Senhor. A vantagem em servir a Deus é o próprio Deus. A vantagem em servir a Deus é ser transformado nele. É ser como Ele é. É ir parecendo com Ele cada vez mais. E não se engane, você se parece cada vez mais com aquilo que adora. Você está cada vez mais parecido com aquilo que você adora. Essa é a realidade de todas as pessoas na terra. O cara chega lá velhinho com 60 anos, não tão velhinho, perdão, eu ia falar 100 anos, velhinho com 100 anos, e chega lá e fala assim, desculpa, e o cara se percebe, ele está mais parecido ainda com aquilo que ele adorou a vida toda, mais parecido ainda. Então quando você recebe um novo coração, quando nós recebemos um novo coração para adorar a Deus, eu vou me parecendo cada vez mais com Cristo, cada vez mais identificado com Cristo, e isso é esperança para nós, porque eu leio o Apocalipse e vejo, caramba, aquelas pessoas que morreram porque se identificaram com Cristo, receberam vestiduras brancas e foram consoladas pelo próprio Deus eternamente. Sou eu vou receber uma vestidura branca quando morrer. Eu não vou ficar com medo do grande e terrível dia do Senhor,
que é anunciado em toda a Escritura. Um dia que Deus virá para julgar todos, quem está em Cristo verá a sua esperança chegando, o sol da justiça nasceu. Malaquias está dizendo isso. O sol da justiça nasceu para mim, mas para vós outros que temeis o meu nome, o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas chegará. É Jesus. Vocês saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Que coisa linda, né? Viu o bezerrinho pulando, né? É lindo. Você vai pular de alegria, eis que vem o meu Senhor. Você não vai falar com esse verbo, talvez, com essas palavras, mas Jesus está chegando, aleluia, glória a Deus, obrigado. Estava ansioso por isso. E você vai ficar alegre, porque o seu prêmio chegou. O seu prêmio é Jesus. O seu prêmio é o próprio Deus. A vantagem de servir a Deus é o próprio Deus. É ser dele. É tornar-se propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso, essa é a nossa vantagem. Mesmo que soframos neste mundo e o ímpio leve vantagem sobre nós, nós somos chamados a perceber que a fonte da nossa felicidade é a obediência a Deus através de uma correta aplicação da sua palavra em nossas vidas. Porque o ímpio não faz assim, o ímpio está pouco se importando, mas eu recebi um novo coração, e o novo coração é aquele coração que ama a lei do Senhor, que ama a sua palavra. Então eu agora passo a investigá-la, para aplicá-la em mim, porque isso agrada meu Deus, isso me faz mais parecido com Ele, isso coloca Ele em mim. Então eu busco, e eu deixo de olhar para o lado, e eu deixo de olhar até para aquela pessoa que pisa no meu pé, que não faz aquilo que eu quero, que peca contra mim, que é injusta, e eu olho com isso com outros olhos, clamando: Senhor, livra aquela pessoa desse erro. Ah, Senhor, eu sou satisfeito em Ti. E aquilo que as pessoas fazem para nós cai em importância. Então, se a pessoa está te elogiando ou não, não importa que eu sou do Senhor. Importa que eu tenho a vantagem de serviço a Deus. E a vantagem do serviço a Deus não é o aplauso, não é o reconhecimento, não é o reconhecimento público. Cara, você está brilhando no seu cargo, na sua igreja, e se você não ouve isso, você fica chateado. É porque Deus não está sendo a sua felicidade, a sua satisfação. Tem outro ídolo lá, é a satisfação pessoal, é o meu status, é o reconhecimento. Eu tenho que ser reconhecido, eu preciso ser reconhecido. A pessoa não vai me reconhecer, não? A pessoa vai passar meu aniversário e não vai falar, não vai me entregar o papelinho. Nossa, que tragédia. Pastor, como é que o senhor deixa isso acontecer na igreja, pastor? Esqueceram do meu aniversário. Como eu vou ficar agora? Ué, perdoa, irmão. Perdoa, irmã. Seja feliz. Você tem Jesus, isso que importa. Você tem Jesus. Sua satisfação é em Cristo. Ele nunca erra. Vá para a Bíblia e comece a ler para ver a vida de Jesus e fala: cara, como eu quero viver assim, como eu quero ser assim, eu preciso de ser como Ele é, porque Jesus foi o tempo todo não reconhecido. Jesus fez todos os seus milagres, e só temos o relato de um milagre que curou 10 e 2 veio e agradeceram e falaram: parabéns, você está no caminho, vai e seja feliz. Mas nós não temos relatos das pessoas dizendo: caramba, Deus, não, ele passou desapercebido muitas e muitas vezes, e o elogio mais bonito que ele ganhou é: você é filho de Belzebu. E ele continuou, ele não ficou emburrado: poxa Deus, o senhor me enviou para cá e me chama de filho de Belzebu, eu estou ofendido, que vantagem eu estou levando de servir aqui, ó Pai. Ele não orou assim. Jesus orando, saí para ficar sozinho, para orar, e ele falou: Senhor, Deus Pai, eu não estou vendo vantagem em ficar aqui, as pessoas estão me apedrejando, eles querem me matar, tem um monte de fariseu querendo me matar, eles vão me matar, quase que eu fui morto hoje, Jesus, porque não era o tempo,
mas eu quase morri. E de fato eles mataram Jesus. Jesus, não, eu vou fazer a minha parte, eu estou glorificando a Deus. Tudo que eu faço é para te glorificar. Leia João, você vai ver isso no Evangelho de João. Esse é o Jesus das Escrituras. Eu estou fazendo para te glorificar, ó Deus. E pouco importa o que as pessoas estão fazendo, porque o meu interesse é em te obedecer. Essa é o meu pão, te obedecer. Esse é o meu caminho, é te obedecer. Não é ser reconhecido, não é ser elogiado, não é ser afagado, não é ganhar vantagens, quer sejam elas abstratas ou concretas ou materiais. Eu tenho Cristo e Ele é meu Senhor. E é por isso que devemos viver com fidelidade em todos os aspectos da nossa vida, não compartimentar a vida. Senhor, esse pedaço da minha vida aqui eu vou te dar, mas aquele ali não. Eu vou escolher com quem eu vou casar. Você não manda nisso não. Então, afronta se eu fazer isso comigo. Olha, meu trabalho eu faço, a minha vocação. O meu trabalho vai engolir todos os meus dias de adoração. Eu não vou conseguir me juntar à igreja mais. Não tem nada a ver. E a gente faz isso o tempo todo com muitas coisas. Com muitas coisas. E esse povo estava fazendo assim, vivendo com indiferença diante de Deus. E Deus estava chamando todos a contemplar que Ele vê todas as coisas. Ele está olhando o interior dos corações. Ele quer que as pessoas se arrependam. E essa noite, meu apelo é para que todos nós nos arrependamos. Nos arrependamos de tentar viver assim, satisfazendo os nossos próprios corações. E de tentar e de ficar olhando para a grama do vizinho, achando que a grama do ímpio é mais verde que nós, e ficar procurando que vantagem eu levo em fazer tais e tais coisas. Se arrependam disso, meu povo. É para isso que a carta que o livro de Malaquias está aqui. Isso é palavra do Senhor. Isso é para nós aqui, povo de Israel, que sempre só houve um povo. A igreja verdadeira começa no Éden e vai até Apocalipse, glorificada lá. E aqui somos esta igreja, recebendo as instruções de Deus, para que lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel saber os estatutos e juízos. E para concluir, meus irmãos, quando o Senhor vai falar sobre o dízimo, ele lembra uma coisa à sua igreja, diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Ele continua o mesmo Deus no Antigo Testamento. Ele continua o mesmo Deus. Ele falou: olha, eu vou enviar Jesus, eu vou enviar João, e João vai preparar o caminho do Senhor Jesus, e Jesus vai converter o coração dos pais e dos filhos, e Jesus vai ser o sol da justiça nascerá, e vocês vão encontrar tudo aquilo que precisam para a vida de vocês em Cristo. Deliciem-se nele, encontrem suas delícias nele, encontrem sua satisfação nele, e vocês vão viver além das circunstâncias. Eu não mudo. Eu quero que vocês se arrependam e vão para o sol da justiça e sigam a minha justiça. E graças a Deus nós não somos imutáveis. Nós não somos imutáveis. Nós somos os mutáveis, os convertíveis. Por isso está aqui que seremos convertidos, e Ele converterá o coração dos pais dos filhos e dos filhos. Nós somos os mutáveis diante de um Deus imutável. Cabe a nós agora corar de vergonha e clamar: Senhor, perdoa-me, transforma-me, me dá um arrependimento genuíno, profundo, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim esse caminho, e guia-me pela vereda eterna. Onde tenho colocado o meu coração, Senhor? Onde você tem colocado o seu coração? Quais são os ídolos que estão no seu coração, que têm roubado a glória de Deus? Esses ídolos são falsos, vão te conduzir à perdição. Não os siga, não busque a sua satisfação, busque Cristo, e Ele satisfará o seu coração.
Ele vai te dar paz eterna, imutável, firme, que não será abalada jamais, que vai te tratar os seus traumas serão tratados com a beleza de Cristo, com a compreensão de que Ele é o nosso tesouro, e mesmo que lá atrás alguém te magoou, você vai perceber: obrigado, Senhor, pelo perdão que eu tenho em Ti, e isso vai ser um remédio na sua ferida, e o seu coração vai descansar. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão. Obrigado, Senhor Deus, por me perdoar. Obrigado, Senhor Deus, por me livrar da amargura que eu vivo, por causa daquela pessoa, por causa daquele outro, por causa daquele outro. Ó Deus, livra-nos, Senhor. É a minha oração. Eu termino o livro de Malaquias grato por saber que Deus ama o seu povo pecador, e que Deus quer que o seu povo pecador se arrependa, e que Deus quer que o seu povo pecador ande segundo a sua vontade. E por isso Deus lembra: olha, eu envio salvação, mas os ímpios perecerão. Os ímpios perecerão. Não seja contado entre os ímpios. Não seja contado entre os ímpios. Busque a Jesus. Encontre satisfação em Cristo, e Ele vai te levar à justiça. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Ele vai ser o bálsamo que vai ser derramado no seu coração e vai curar as suas feridas mais profundas, aquela que você tem até de vergonha de pensar. Ele pode curar isso. E essas feridas estão ali porque no lugar de Cristo tem um ídolo, e o ídolo é seu ego, e o seu ego precisa ser destronado, e Cristo precisa sentar ali. E quando Cristo sentar ali, você fala: obrigado por sentar no lugar que é seu. Eu não posso sentar aí, eu sou imperfeito para sentar aí. Se eu ficar sentado aí na direção da minha vida, eu vou sofrer. E no final das contas, como disse Jim Carrey, né, as pessoas todas deviam ser ricas como sou. Jim Carrey disse isso, aquele comediante. As pessoas deviam ser todas ricas como eu sou, porque no final elas vão saber o que eu penso, e o que eu entendi com a minha riqueza, ela não vale de nada, eu sou infeliz do mesmo jeito que lá, o cara lá. A riqueza que eu tenho não vale de nada. Tantas pessoas chegam no final da vida, tem tudo. A nação das nações mais prósperas do mundo, Japão, cheio de tecnologia, cheio de tradição, cheio de tudo quanto é coisa, tem a maior carga de homicídio, de assassinato, de suicídio. Tantos são os ricos que se matam porque não tem satisfação. Que dinheiro não satisfaz ninguém, sexo não satisfaz ninguém, pornografia não satisfaz ninguém, imoralidade não satisfaz ninguém. Mas as pessoas estão distraídas nessas coisas, achando que essas coisas se satisfazem, e não satisfazem, que é a grande vantagem da vida, a grande sacada da vida. Aquele filme que eu vi muito já, né, Curtindo a Vida Adoidado, do Salve Ferris, né, Curtindo a Vida Adoidado. O cara pega uma Ferrari e passa um dia curtindo, isso que é felicidade, né? Ele chega em casa e o pai fica bravo com ele, o amigo do Ferris, e destrói a Ferrari do pai. E ele troca uma ideia com o pai depois e encontra felicidade nisso, né? Enfim, dinheiro não satisfaz, as coisas desse mundo não satisfazem, Cristo satisfaz, porque você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para servir a Deus. O pecado te tirou desse caminho. Desperte e sonda, peça a Deus para sondar o seu coração, para Ele te revelar o seu coração. Já pensou você viver a vida toda dentro de uma igreja e nunca foi sondado pelo Espírito de Deus, e sempre achou que o seu coração é a coisa mais linda do mundo, é a raridade? Que tragédia! Que tragédia, porque os homens das Escrituras todos tiveram o coração perscrutado por Deus, analisado por Deus, desmanchado por Deus. Ou então vamos parar de cantar aquele hino: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Vamos parar de cantar. Quebra a minha vida e faça de novo. Porque quebrar a vida é isso, é ser sondado por Deus, é ter as entranhas reveladas, a consciência diante da pureza de Deus, diante da grandeza de Deus, diante da palavra de Deus.
e falar: o Senhor está certo, eu estou errado, me perdoa, o que eu faço? Qual é o caminho agora? Eu não quero mais continuar nesse caminho, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. Eu vou lá pedir perdão àquela pessoa, eu vou lá resolver isso. Eu não vou deixar essa raiz de amargura aqui, Senhor, tira essa raiz de amargura de mim. Sempre, o que nós repetimos hoje cedo, o coração do problema é um problema do coração. O seu problema, a sua dor, a sua chaga, a sua amargura, a sua tristeza, a sua depressão, a sua raiva, o seu ódio, é um problema do coração. Está lá, é o que você é, seu coração é o que você é. Então você precisa ser desmontado e montado por Deus, quebrado e reconstruído por Deus. E isso dói, irmãos. Isso vem com lágrimas. Lágrimas sinceras, não é lágrimas, poxa vida, você está me machucando, não, é lágrimas, obrigado, Senhor, eu estou errado mesmo, me perdoa, Pai, me perdoa, Senhor Deus, tem compaixão de mim, liberta-me de mim, eu quero ver a sua glória em mim, eu quero te glorificar, e glorificar a Deus não é ficar gritando glória, 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 não, isso muitas vezes é bobagem, vazia, é ser humilhado diante de Deus e obedecê-lo, isso é glorificar a Deus. Senhor, livra-nos da soberba, da autossatisfação, de achar que nos bastamos, pois os soberbos, os que se bastam a si mesmos, serão todos destruídos, enquanto que os justos, aqueles que percebem que não se bastam em si mesmos, e se curvam a Jesus Cristo, como a justiça, eles serão salvos, eles serão colhidos por Deus, como aquele que colhe um buquê de flores. É assim que Deus fazer naquele grande dia, Ele vai colher os seus, como aquele quem colhe um buquê de flores. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, você me serviu, você tratou o seu coração com a minha palavra, você se humilhou, você se arrependeu de coração, você não viveu da boca para fora, não me cultuou da boca para fora, mas eu estava no seu coração, eu estava te tratando, estamos juntos, você sempre foi meu, você sempre foi minha. Vem, meu filho, eu vou colhê-lo, eu vou guardá-lo, eu vou amá-lo. Você está seguro? Está aqui, é meu, você é seguro em mim, você é meu amado, eu te amei, desde a eternidade eu te amei. Você é poupado, você não vai passar pelo juízo. Olha os ímpios, olha, eles estão sendo destruídos. Eles se rebelaram contra mim o tempo todo, eles me abandonaram, eles não quiseram saber de mim. Olha para eles, você está aqui comigo e eu te basto. A minha graça te basta. Isso é verdade para você? A graça de Deus te basta? Ou você se basta? Esse é o grande problema nosso, sempre foi, de Éden a Apocalipse, esse é o problema. O seu ego é um péssimo diretor da sua vida e você precisa destronar o seu ego. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa parar de querer ser reconhecido pelas pessoas e ficar emburradinho e ficar implicando com os outros, porque uma coisa do seu gosto não ficou feito. Isso é servidão, é ilusão, é escravidão. E a gente não consegue mais perdoar as pessoas, a gente não consegue mais pôr um fim, um problema do passado, a gente quer revivê-los como se algo não foi me dado, a minha vantagem não foi me dada naquilo, e eu não consigo viver sem a minha vantagem, e eu não consigo perdoar, porque eu não posso viver sem a minha vantagem. Senhor, liberta-nos disso, Pai. Pois o proveito de servir a Deus é o próprio Deus. O proveito de servir a Deus é ser dele, é ser quebrado. O proveito de servir a Deus é ser propriedade dele para sempre, participante ativo do seu plano de honra sobre o seu próprio nome. O que importa é o nome de Deus, não é o nosso. Não é nosso nome que deve ser honrado, é o nome de Deus. E o jeito de fazer isso com as nossas vidas é através de obediência. Obediência, irmãos. Obediência. E graça é obediência. Graça é receber o coração que obedece. Coração que ama a Deus. Coração
todo furado por sondas. E vem o Espírito Santo com aquela espada grandona, né, e enfia no meu coração. E ele revela e separa juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos. Essa é a sonda de Deus, é uma espada de 2 gumes, que salva ou nos leva a mais rebeldia ainda. Eu não quero ser mudado. Eu quero a minha vantagem. E se não for para ter uma religião assim, eu vou mudar de igreja. Ou trocar de pastor. É comum isso. Eu creio que vocês já entenderam tudo que tem que entender. E eu quero orar com vocês. Vamos ficar de pé.